Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, sobre as novas medidas do pacote habitação. Falamos de 3 temas: o novo IRS para senhorios e inquilinos, o IVA da construção a 6%, que tem detalhes muito importantes, e como ficar isento de mais-valias se usar o valor da venda de uma casa para comprar outra, mas para arrendar. Pode poupar dezenas de milhares de euros. Ouça esta entrevista e partilhe esta informação com os seus familiares e amigos. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Active Bank e a Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. Já estão publicadas as regras do famoso pacote de habitação, que vem trazer muitas alterações. Vamos falar de cada uma delas por vez. Começando pelos senhorios, pessoas que têm as suas casas arrendadas e esse rendimento é sujeito a IRS. O que é que muda para eles? Obrigada aqui pelo convite, é muito importante. Todos nós estávamos na expectativa da saída deste pacote de habitação. Todos sabemos que há uma falta enorme de habitação no território nacional, todo de uma forma geral, concentrado também ainda mais, de forma mais grave nas grandes cidades, e portanto este pacote de habitação visa essencialmente promover ou incentivar a oferta de habitação. Uma delas é de facto concentrada nos senhorios. Os senhorios são os proprietários que podem, por determinadas medidas fiscais, colocar à disposição de todos nós, enquanto cidadãos, mais imóveis para podermos arrendar. E, portanto, um dos incentivos deste pacote de habitação concentrou-se nos senhorios, descendo a sua tributação. Portanto, neste momento, os senhorios em 2026, porque esta norma, apesar de ter sido publicada agora, vai retroagir a janeiro, vão ver a sua tributação dos seus rendimentos prediais baixar de 25% para 10%. Desde que tenham rendas até 2.300 euros. Portanto, isto abrange qualquer renda até 2.300 euros, mesmo que já tenham feito contratos antes, independentemente do número de contratos. Portanto, claramente há aqui um incentivo, quer para os arrendamentos que já existem, quer para os novos arrendamentos, para as casas que estão fechadas, e incentivar os senhorios, os proprietários, a pôr as suas habitações no arrendamento, no mercado do arrendamento. E, portanto, desce consideravelmente, estamos a descer 15 pontos percentuais de tributação, que é obviamente uma descida significativa. Aplica-se a qualquer duração de contratos? Aplica-se a qualquer duração de contrato. Já existia no Código do IRS uma diminuição da tributação e das percentagens em função do número de anos do contrato de arrendamento, e neste momento esta norma só está limitada até ao valor da renda dos 2.300 euros. E é importante também dizer que estes 2.300 euros está tipificada no Estatuto dos Benefícios Fiscais como sendo sobre o valor do salário mínimo nacional vezes 2,5 pontos. O que significa que para o ano, se o salário mínimo for ajustado, este valor dos 2.300 é ajustado em função também do salário mínimo. Para quem já tem contratos a decorrer, muda alguma coisa ou só muda quando preencher o IRS do ano que vem relativamente a 2027? Só muda isso, muda a tributação. Este senhorio não tem que fazer nada, mantém o seu contrato, faz tudo igual, já tem contratos há muitos anos ou há poucos anos, é indiferente. Na tributação de 2026 vai descer consideravelmente a tributação. Sendo que alguns dos senhorios atuais
já tinham este benefício dos 10% porque tinham feito contratos de arrendamento de longa duração. Para esses não muda rigorosamente. Para esses não muda rigorosamente nada. Então, acha que, na opinião da Ordem, isto vai incentivar a entrada de casas no mercado do arrendamento? Acho que é sempre uma medida incentivadora. Vamos ver, nenhuma medida é milagrosa naquilo que o país precisa. Mas todas estas medidas podem significar que alguns senhorios que tenham dúvida, por exemplo, pelos riscos que têm um arrendamento, com uma tributação mais baixa já valer a pena mais esse risco e, portanto, beneficiarem. Para além disso, que aqueles que já estão com as suas casas no mercado de arrendamento. Obviamente que ao descer a tributação incentiva-os também a manterem essas casas e, até ou se tiverem outras, a trazê-las para o mercado de arrendamento. Isto não tem a ver com englobamento, ou seja, se fizerem o englobamento até podem prejudicá-los, uma vez que estes 10% são fiscalmente imbatíveis. Claro, é sempre possível, nos rendimentos prediais e para os senhorios, optarem pelo englobamento. Com uma taxa tão baixa, 10%, nunca vai praticamente valer a pena, não é, optar pelo englobamento, mas tem sempre que se fazer a simulação, é uma regra, não é, uma regra de base aqui. Pode haver circunstâncias muito especiais, abaixo dos mínimos de existência, por exemplo, que possa valer a pena. Então o único requisito aqui será registar o contrato nas finanças. Registar o contrato nas finanças, que é o normal, tem o imposto de selo e depois tributa no ano seguinte, não é? Quando entrega o seu IRS, os rendimentos prediais obtidos e neste caso com uma taxa autónoma, uma tributação autónoma de 10%. Então, relativamente... Desde que tenha sempre rendas até aos 2.300. Se tiver uma renda de 2.301, essa já vai ser tributada pelos 25% normal. Em termos fiscais de IRS, há mais alguma alteração em relação ao pacote de habitação? Aqui, em relação, por exemplo, aos senhorios, também é importante dizer que não são só os senhorios particulares. Também se vai aplicar às empresas que tenham imóveis no mercado de arrendamento, da habitação, e também a quem tenha contabilidade organizada na esfera da categoria B. Portanto, também foi alargado para haver o mesmo incentivo aos senhorios, quer sejam proprietários particulares, quer sejam empresas ou atividades empresariais. Passando para outra alteração no pacote de habitação, falou-se durante muito tempo e agora está no papel a redução do IVA, quando se constrói, de 23% para 6%. Agora, lendo de facto o decreto, o que é que muda na vida de quem começou a construir em 2025 ou está a pensar construir casa a partir de agora? Bom, falando de particulares, falando de particulares que estejam a autoconstruir, que era uma das questões que se falava e que passou a ser também incluída neste pacote de habitação, é importante perceber que só vai abranger, de facto, as situações em cujos licenciamentos foram licenciados depois, ou saiu o seu licenciamento depois de 25 de setembro de 2025. Ou então, se foram, por exemplo, reabilitações que estavam só sujeitas àquela comunicação prévia, essa comunicação prévia foi feita após esta data. Portanto, se estivermos perante um particular que está agora a iniciar a construção da sua casa, cujo licenciamento ou esta comunicação prévia ocorreu depois de 25 de setembro de 2025, é esse particular que na sua autoconstrução vai poder beneficiar desta redução da taxa de IVA, mas não beneficia quando adquire os serviços de empreitada. Os serviços de empreitada pelo construtor civil que lhe vai faturar esses serviços de empreitada vão ser faturados a 23% na mesma. O que é que vai acontecer? Este particular que está a autoconstruir a sua casa para a habitação própria e permanente, quando chegar ao fim da obra, então vai poder pedir ao Estado a restituição dos 17%, da diferença entre os 6% e os 23% que pagou. O que é que isso implica em termos da vida real? Guardar todas as faturas de todo o material que comprou para a não estamos a falar de material não, portanto o material não está aqui abrangido, o material só é importante aqui para determinar o valor da autoconstrução, porque só pode pedir esta restituição se o valor da autoconstrução não exceder os 660.982 euros, que estão definidos também como limite máximo na venda ou aqui no caso da autoconstrução, e portanto se não atingir este valor, ficar neste valor, pode pedir a restituição. Se ultrapassar, efetivamente já não pode pedir a restituição. E para efeitos deste cálculo, que é muito importante, entra, por exemplo, o valor do terreno, mesmo que tenha sido uma herança ou uma doação
em que entra o valor que serviu para efeitos de tributação em termos de imposto de selo, ou isenção, se foi o caso, e também entram os materiais, mas para efeitos de restituição, os materiais já não contam, nem o terreno. Primeiro porque não é empreitada de construção e, portanto, só está em causa a devolução daquilo que respeita à empreitada de construção. Inclusivamente, um dos documentos, e esta parte é muito importante, que está no processo que se tem que instruir para depois pedir a devolução e que se fará, obviamente, no site da Autoridade Tributária, que estará em princípio simplificado, mas que se tem que juntar, é o contrato de empreitada. Isto é muito importante porque o contrato de empreitada tem que ser reduzido a escrito. E só sobre a empreitada da construção civil é que se pode pedir a restituição desta diferença entre os 23% e os 6%, porque só aqui é que está prevista uma taxa de IVA no contrato de empreitada. Portanto, se este particular que está a autoconstruir compra os materiais à parte, vai a uma loja de materiais e tem essa fatura é relevante para determinar os 660,982, mas não é passível de restituir esta diferença do IVA. Portanto, ele sobre os materiais pagará sempre esses 23%. Agora, se os materiais estiverem na empreitada, no tal contrato, e que lhe tiverem sido faturados em termos globais, aí sim, essa fatura dos 23% que lhe foi cobrada pelo construtor será passível já da restituição destes 17%. Deixe-me interpretar isto e vir-me-á se está certo ou não, com um bocadinho letras miudinhas, ou seja, eu acho que a expectativa de muitos portugueses era: eu estou a renovar a minha casa ou estou a construir a minha casa e vou ali comprar telhas, vou ali comprar tijolos, vou comprar cimento e só vou pagar 6% de IVA. Então não é isso. Não é isso. Aliás, isso é normalíssimo na autoconstrução. A autoconstrução é mesmo quase o particular. É muito raro haver uma autoconstrução chave na mão. Pronto, se for chave na mão, tem o tal contrato de empreitada, aí consegue recuperar tudo aquilo que teve subjacente. Agora, o normal numa autoconstrução é de facto este particular fazer as compras dos seus materiais e depois subcontratar, não é? Os vários serviços de empreitada para ir construindo a sua habitação. Então, portanto, não os materiais, evolução desse... No caso dos materiais, não. No caso da parte da mão de obra ou da empreitada, atenção, e volto a chamar a atenção, que tem que ter o contrato de empreitada. Portanto, imagino que contrata 5, 6 construtores civis para áreas diferentes, por exemplo, um para a eletricidade, um para as estruturas, um para a pintura, enfim, para o que quer que seja, e vai subcontratando vários. Todos esses fornecedores que subcontrata têm que ter com eles este contrato de empreitada e depois tem que ter as faturas, e é com base nestas faturas de empreitada da própria obra de construção civil que pode ter a restituição da diferença entre os 6% e os 23%. Ou seja, isso vai implicar que esses empreiteiros também tenham certificações, autorizações, tenham tudo absolutamente legal. Não pode ser qualquer empreiteiro então também. Tem que ser um contrato de empreitada, portanto tem que ser alguém que tenha a capacidade para o fazer, sim. Okay. Isso passa claramente para quem lê este diploma? Essa mensagem já passou para o público? Ou vai passar quando as pessoas começarem a pedir e depois não conseguirem? Sim. Esta norma não alterou muito desde a proposta inicial, portanto, à partida isto já se vinha a partilhar um bocadinho com o cidadão comum, para ele saber aquilo que podia contar na sua autoconstrução. Mas é muito importante, agora que foi publicado, explicarem-se estes pormenores, porque de facto aqui faz alguma diferença. Isto também se aplica a investidores imobiliários? Ou seja, empresas de construção, elas também vão beneficiar desta redução do IVA? São elas próprias a tratar disso? Claro, a medida é muito para os promotores imobiliários, para quem constrói para vender para a habitação própria e permanente. Portanto, este é o objetivo também aqui da redução dos 6%. A parte da autoconstrução foi também acrescentada para beneficiar os particulares, mas a medida da redução dos 6% é essencialmente para trazer uma redução de IVA ao promotor imobiliário, àquele que constrói para vender para a habitação própria e permanente. E este sim também vai poder beneficiar desta situação. Estaremos a falar num conjunto, vamos imaginar um prédio muito grande, uma poupança de dezenas de milhares de euros. Isso
deverá passar de facto para a poupança, para baixar o preço do imobiliário, ou poderá acabar por ficar nos bolsos de quem constrói, então, nesse caso? Eu acho que podem existir as duas situações. Portanto, como a norma ficou agora no final, já está muito mais direcionada, e a Ordem chamou muita atenção a isso, e inclusive fomos ao Parlamento chamar a atenção aos problemas que a lei traria, e portanto a norma final agora saiu efetivamente com uma salvaguarda de que o preço nestas circunstâncias já realmente pode ser afetado por esta descida, e portanto o consumidor final, isto é quem vai comprar o imóvel para a sua habitação própria e permanente, ver efetivamente uma redução do seu preço em função desta norma. Como está, já é possível. Porquê? E quais é que eram os problemas antes e que agora não existem? Um promotor imobiliário começa a construir os seus imóveis para vender, um prédio, que quer que seja, com muitos anos de antecedência. Isto é, uma obra demora 3, 4 anos, 2, enfim, dependerá, obviamente, da dimensão da obra. E durante este período, as faturas dos seus fornecedores que subcontrata, não é? São faturas em que tem que haver uma decisão sobre que imposto é que entrega ao Estado, se os 6, se os 23. Isto vai pesar imenso no custo da construção final. Neste momento, com a norma e com as penalidades que mudaram bastante na publicação agora da redação final, eu diria que os construtores aqui, ao faturarem, e depois na ótica do promotor aplica-se-lhe a regra da inversão, o promotor já pode ter alguma segurança, desde que esteja a construir imóveis para habitação, cuja expectativa de venda não seja superior aos 660 e 982 e que os venda logo a seguir, portanto tem um prazo de 24 meses para concretizar a venda, já tem uma segurança jurídica em aplicar os 6% para depois, quando chegar à altura da venda, ter ou não a certeza se consegue vender para a habitação própria e permanente. E pode privilegiar a venda para a habitação própria e permanente, porque aí não tem que regularizar a favor do Estado aquela diferença de imposto que, entretanto, foi beneficiando ao longo da obra. E, portanto, há aqui uma diferença significativa na redação final, que eu diria que dá segurança para que sempre que este promotor imobiliário receba as faturas do seu fornecedor, aplique os 6% e depois, só no fim, é que se houver alguma questão que não vender, e a questão é fundamental porque esta taxa só se aplica se vender para a habitação própria e permanente, se vier a verificar que não vende para a habitação própria e permanente, então vai regularizar a favor do Estado essa diferença de imposto, a diferença dos 17%, e só tem uma penalidade que são juros compensatórios à taxa que é legal, publicada em postaria, que são 4% ao ano, o que significa que é um risco muito pequeno para o promotor imobiliário. Portanto, isto era uma das questões que, se a penalidade fosse diferente, já seria completamente diferente esta leitura. Voltando à autoconstrução, então tem de ficar claro que, entendi que no caso dos promotores imobiliários seria diferente, vai ter de pagar sempre os 23% e só no final é que é devolvido. No caso do contrato de empreitada. Portanto, a tal ideia de comprar mais barato não vai acontecer. Não vai acontecer. Quem autoconstrói, para o particular que está a construir, para beneficiar desta redução de taxa, ele vai pagando sempre ao longo da obra, as empreitadas que contrata, sempre os 23%, chega ao final, num processo que vai ser instruído com a autoridade tributária, ele pede a restituição destes 17%. Qual será o procedimento dessa? O procedimento vai ter que ser criado no próprio site. Ainda não existe. Ainda não existe, é novo, vai ser... Não, podia ser no IRS uma linha. Não, vai ser pedido diretamente e vai ser criado, obviamente, um processo para isso. Vai ter que juntar uma série de documentos, nomeadamente esses contratos de empreitada, as faturas, a identificação do imóvel, quem são os proprietários, pode haver vários, não é? E todos eles têm que afetar a sua habitação própria e permanente e, portanto, com o processo todo entregue na autoridade tributária, ser-lhe restituído então os 17% do IVA das faturas que derem origem a essa restituição. Portanto, cumprindo estas condições, serem faturas que respeitem a construção, à obra propriamente, ou à reabilitação e terem por trás suporte um contrato de empreitada. Ou seja, eu irei ao portal das finanças, escreverei provavelmente no motor de busca qualquer coisa parecida com restituição de IVA de construção e aparece um formulário para eu preencher tudo isso. Certo, e para anexar documentos.
Então, a partir de quando é que eu poderei ir ao Portal das Finanças e encontrarei uma plataforma que terá o título, vamos imaginar, restituição de IVA de construção, para ele depois preencher então esse formulário e receber o meu dinheiro de volta do IVA e excesso que paguei? O compromisso é outubro, portanto, a partir de outubro estar disponível para se poder pedir. É importante também dizer que depois da conclusão da obra e da emissão da licença, aquilo que era a licença de utilização antiga e que agora é a licença de habitação, que se faça esse pedido no período de 12 meses. E depois existe o compromisso, que também está na legislação, do valor do IVA, a restituição, ser feita no prazo de 150 dias. Em relação a esta mudança do IVA, há mais algum detalhe que seja importante acrescentar? Para os particulares, não. Eu só voltaria a este ponto que é muito importante. A necessidade de haver contratos de empreitadas por escrito em cada uma das subcontratações que fazem, que dão origem à restituição do IVA. Lembrar que os materiais comprados à parte não vão beneficiar, porque isto só se aplica efetivamente às empreitadas, esta taxa reduzida. E também lembrar que é importante, não é, juntar todos estes documentos para depois poder fazer o pedido da sua restituição. Também o preço de construção, aliás, a construção na sua totalidade, que eu acho que aqui também é muito importante, não pode exceder os 660.982, incluindo o valor do terreno, incluindo os materiais, embora os materiais não sejam devolvidos, o valor não entrem na taxa reduzida, ainda assim contam para efeitos do apuramento destes 660. E também há uma questão que é muito importante, é que tudo aquilo que diga respeito a bens móveis que fiquem na fração, portanto que estejam permanentemente ligados, por exemplo um ar-condicionado instalado, os eletrodomésticos encastrados, vão fazer parte também deste somatório de valores para chegar ao limiar dos 660.982. Não tem a redução do IVA, não pode pedir a restituição, mas contam para efeitos do apuramento do valor máximo que o imóvel pode ter. Portanto, cozinhas, casas de banho... tudo o que são esses materiais que ficam, tudo isso conta, é somado para determinar se tem ou não direito a pedir a restituição, porque só tem direito a pedir a restituição se o imóvel não ultrapassar na sua construção, na sua totalidade, este valor dos 660.982, mas depois, em termos da restituição do IVA, está limitado só à parte das empreitadas de construção. Então há aqui muito trabalhinho ainda para fazer e muita burocracia, apesar de tudo. É um processo, claro, que tem que trazer, obviamente, confiança aqui. Então convém ser o empreiteiro a comprar todo o material e não o próprio. Se subcontratar a tal empreitada, não é? Se contratar a empreitada com a inclusão dos materiais, aí sim terá a restituição, incluindo os próprios materiais que estão na empreitada. Se calhar algumas pessoas vão confundir isto pensando que basta pedir um orçamento e aprovar o orçamento da empreitada. Não é disso que nós estamos a falar. Não, tem mesmo que ter um contrato. Aliás, tem que ter um documento que diga contrato de empreitada. O orçamento não é um contrato de empreitada. Se não tiver isso... vai ter uma desagradável surpresa. Não vai conseguir, não vai poder pedir. Ou pode existir uma alteração e uma simplificação, ou isso de facto é um fator importante. Mas eu acho que é um fator importante até para a confiança na própria situação, porque repara, o que nós estamos aqui a falar é de uma taxa de IVA, não é, que foi agora introduzida precisamente para os contratos de empreitada. Portanto, só se aplica a redução para os 6% se estivermos perante contratos de empreitada. Portanto, claramente tem que existir este contrato, o contrato tem que ser reduzido a escrito para comprovar que estamos perante uma situação em que a verba reduzida se pode aplicar. Chegamos assim à terceira grande alteração deste pacote de habitação, que é as mais-valias serem isentas se forem utilizadas para comprar e depois vou perguntar, ou mais imóveis para arrendamento. O que é que muda especificamente em relação a mais-valias numa altura em que há pessoas que estão a ter centenas de milhares de euros de mais-valias de lucro na venda de edifícios, seja habitação própria permanente, seja segundas habitações ou outros edifícios? O que é que muda?
Bom, muda bastante, porque nós só temos na lei atualmente, só tínhamos até agora, até este pacote, a possibilidade de reinvestir e, portanto, não tributar mais-valias de vendas de imóveis, quando estávamos a falar da venda de uma habitação própria e permanente para comprar uma habitação própria e permanente. Só está tipificado na lei esta situação específica. O que é que muda neste pacote de habitação? Como é para incentivar precisamente para trazer para o mercado mais oferta de habitação, nomeadamente para o arrendamento, trouxe esta possibilidade de isentar ou de excluir de tributação de mais-valias quando vendemos imóveis que não são de habitação própria e permanente, imóveis habitacionais, quando os vendemos com o objetivo de reinvestirmos num imóvel que vamos destinar a arrendamento, também para rendas, só que depois a renda não seja superior a 2.300 euros. Portanto, é uma mudança completa em que eu hoje só podia diminuir a minha mais-valia ou isentá-la na totalidade quando estávamos a falar de reinvestimento em habitação própria e permanente e numa venda de habitação própria e permanente, e agora estou a falar de venda de imóveis que eu posso ter de uma segunda habitação, de uma casa de férias, de um prédio que tinha e que resolvi vender. Portanto, todas essas situações, se o seu reinvestimento, e é muito importante dizer que quando falamos de reinvestimento, é reinvestir o valor de realização, o valor de venda, não é a mais-valia, não é a diferença entre o valor da venda e aquilo que eu tinha comprado. Não, eu tenho que reinvestir, para não ser tributado, o valor de realização. E o valor de realização é o valor da venda. Portanto, se eu vendi um imóvel, imagino por 1 milhão, este imóvel que eu vendi por 1 milhão, eu tenho que reinvestir, para não ser tributado, este mesmo 1 milhão, que pode ser numa ou mais habitações, que vou destinar ao arrendamento, e todas elas com rendas abaixo de 2.300 euros. Atenção que temos uma série de condições aqui, eu acho que esta norma é muitíssimo positiva, para incentivar precisamente mais oferta, eu lhe diria que é das mais significativas, para incentivar a oferta e o aumento da oferta no mercado do arrendamento, porque realmente a tributação em mais-valias é uma tributação muito elevada, e, portanto, se consigo isentar esta tributação porque tive efetivamente, fiz esta opção de reinvestir para este efeito, é muito benéfico. Agora, eu tenho várias condições a cumprir. Portanto, esta compra destes imóveis que eu vou destinar ao arrendamento, tenho que os manter durante 5 anos. E nestes 5 anos eu tenho que ter pelo menos 36 meses o imóvel arrendado, seguido ou interpelado. E, portanto, eu tenho que manter, reunindo estas condições, e após os 5 anos já não tenho mais nenhuma condicionante. Até aí tenho esta condicionante de ter que manter o imóvel para estas situações, porque caso contrário eu vou ter que reverter e entregar a tributação que não foi, entretanto, tributada. Atenção que este reinvestimento também pode ser total ou parcial. E se for parcial, eu tenho que determinar a mais-valia na parte proporcional. Imagino que neste 1 milhão da venda de um imóvel só vamos reinvestir, por exemplo, 500 mil, será proporcional aqui o cálculo da mais-valia, e só estes 500 mil que aquele proprietário resolve reinvestir numa habitação para arrendar com rendas até 2.300 é que ficará fora da tributação, isento da tributação, o restante será calculado e será tributado. Fiquei com uma dúvida, disse que não se aplicava a habitação própria e permanente, mas imagino, por exemplo, que eu vendo a minha casa que está muito grande, já não tenho os filhos em casa, tenho 4 assoalhadas, mudo para um T2 ou um T1, e portanto há uma parte em que eu compro habitação própria e permanente, não tem mais validez. Eu posso utilizar a diferença para, de facto, comprar outra casa e, arrendando-a, não pagar mais-valias? Pode, não está excluído. Mesmo a venda de uma habitação própria e permanente. Imagino que venda a habitação própria e permanente e não vai reinvestir na habitação própria e permanente, porque, entretanto, tinha uma segunda habitação que a destina. Mas aplica essa venda, precisamente reinveste para arrendamento. Aplica-se na mesma. O que eu te disse provavelmente é que nas situações anteriores eu não tenho que ter os mesmos destinos, que era o que estava na norma, que era habitação própria e permanente para habitação própria e permanente. Agora, se eu tenho uma habitação própria e permanente, vendo. Não vou reinvestir numa habitação própria e permanente, mas vou reinvestir num imóvel para arrendar com rendas até 2.300. Desde que mantenha aos 5 anos, desde que alugue pelo menos 36 meses,
também também há uma forma de reinvestimento que está prevista e, portanto, não fica excluída. E posso investir em 2, 3 imóveis ou tem de ser só num para arrendamento? Não há limitação, tanto pode ser a venda de vários imóveis para depois reinvestir em vários, como a venda de vários para reinvestir num, ou a venda de um para reinvestir em vários. Portanto, não há aqui limitação, é preciso comprovar que o reinvestimento se destina a este fim, que se mantém em todas as condições durante este período de tempo. Há algum impedimento ou alguma limitação, por exemplo, em arrendar a familiares? Ou seja, uma situação hipotética. Vendi uma casa e agora vou comprar 2 casas e arrendo aos meus 2 filhos. Há alguma limitação nesse sentido? Não há nenhuma limitação na lei, não ficou nenhuma norma anti-abuso, diria, para não permitir essas situações. Portanto, isso é também permitido. Isto poderá de facto mexer no mercado, numa altura em que há muita gente a ter mais-valias avultadas? Eu acho que sim. Aliás, eu diria que de todas as normas esta vai ser aquela que pode ter um efeito mais imediato. Porquê? Porque, de facto, a construção demora algum tempo, não é? E o IVA dos 6% vai ter o seu tempo para ter este retorno. Esta não. Esta, efetivamente, se alguém é proprietário de um imóvel, está a pensar vender e o vende a partir agora de 2026, efetivamente já tem esta possibilidade de, para não existir tributação em termos de mais-valias, que pode ser uma tributação elevada, fazer esta opção para o arrendamento. Claramente esta é a medida, na minha opinião, obviamente, mais incentivadora a trazer mais oferta de casas para arrendamento. Tem alguma data retroativa ou é só a partir da data da publicação do diploma? É de 1 de janeiro de 2026, retroage 1 de janeiro de 2026. Portanto, ainda posso utilizar essas mais-valias? Se já vendi em janeiro e fevereiro, posso usar essas mais-valias para este fim. Tenho tempo para fazer isso? O prazo de reinvestimento é o mesmo que estava já previsto para a habitação própria e permanente. Portanto, tanto pode ser reinvestido nos 24 meses anteriores, como nos 36 meses subsequentes, portanto, posteriores. E, portanto, é nesse prazo. Por exemplo, esta medida tem um intervalo de tempo. Ela só se vai aplicar entre 1 de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2029. Portanto, é para este período de tempo. O que significa que se eu vender em dezembro de 2029, eu vou ter os 36 meses para reinvestir. Se, entretanto, deixar de ter a casa arrendada, qual é a penalização? É a tributação das mais-valias, tem que voltar atrás e depois com as consequências que tem, que é obviamente os juros do imposto que não pagou, ao não cumprir esta situação tem que repor tudo aquilo que estava previsto inicialmente, nomeadamente a tributação e os juros compensatórios exigidos. Em relação a esta medida, há mais algum detalhe que acho que seja relevante acrescentar? É lembrar estes pontos. Tem muitos pontos, é esta questão, que é muito importante que o que eu tenho que reinvestir é o valor de realização, porque é uma das dúvidas que existe sempre, porque quando estamos a falar de mais-valias e de isenção de mais-valias, as pessoas acham, muitas vezes o cidadão comum acha que só tem que reinvestir a mais-valia, que é a diferença entre o custo de aquisição e o da venda. E não, quando estamos a falar de reinvestimento, falamos sempre daquilo que é o valor de realização, o valor de venda na totalidade. É esse que eu tenho que reinvestir. Mas há valor a devolver ao banco. Deduzido, era isso que eu ia acrescentar. Pode haver aqui uma dedução, se houver, por exemplo, ainda um financiamento associado a esse imóvel. Nesse caso, o financiamento também é considerado e é retirado, no fundo, para até se for proporcional o reinvestimento, para não considerar na tributação da mais-valia. Esse procedimento será fácil para o comum dos cidadãos ou deverá também ter o acompanhamento de um contabilista certificado ou de outro profissional ligado à área? Será um procedimento simples? Eu acho que em termos de mais-valias deve haver sempre o acompanhamento de um contabilista certificado. É no âmbito do IRS. É no âmbito do IRS, mas claro que há aqui muitos pormenores, não é, a cumprir. E é muito normal, em qualquer situação de determinação de mais-valias e reinvestimentos, mesmo quando era habitação própria e permanente, solicitar sempre uma ajuda de um profissional qualificado. Porquê? Porque tem aqui muitos pormenores, depois, por vezes, quando se esquece, por exemplo, as despesas que pode considerar, enfim, há várias situações que, efetivamente, a lei é um bocadinho complexa em relação a esta matéria. Portanto, eu diria
que na maior parte das circunstâncias, tirando alguém que efetivamente seja quase um autodidata nestas matérias, deve recorrer à ajuda de um profissional. Nesta circunstância daquilo que sai desta norma muito específica deste pacote de habitação, ainda mais porque tem muitos pormenores. Tem estes pormenores de que eu até posso reinvestir em mais do que um, tenho que o destinar a este fim, tenho que manifestar esta intenção, se não reinvestir logo nesse ano e reinvestir em anos subsequentes, ou se já reinvestir no ano anterior. Tenho que ter esta garantia de que vou ter este imóvel 5 anos, que o vou arrendar durante pelo menos os 36 meses, para que tudo isto não volte atrás e não tenha que, entretanto, entregar a mais-valia. Portanto, acho que é sempre bom estar aconselhado com um profissional. Fica também neste decreto-lei claro que há um aumento da dedução para quem tem casa arrendada. Ou seja, é uma boa notícia para quem paga renda, que vai poder descontar mais no IRS. Certo, uma das coisas que nós procuramos sempre quando estamos a entregar o IRS é ter despesas que sejam dedutíveis. E aqui também este pacote de habitação trouxe um acréscimo no limite máximo da dedução, precisamente para o valor das rendas. E por isso subiu, o limite atual são 800 euros, vai subir agora em 26 para 900 e em 27 para 1000 euros de dedução. Claro que é sempre uma percentagem. A percentagem é de 15%. Claro que as pessoas, é preciso perceberem que as deduções nunca é o valor total da despesa, é sempre uma percentagem e depois tem o limite máximo. No caso do arrendamento é 15% sobre o valor das rendas pagas, com o limite, atualmente até agora era 800, passa agora para 900 já para 2026 e passará para 1000 em 2027. Desde que tenha o contrato registado nas finanças e que esteja tudo legal. Claro que sim. Muito obrigado por ter ouvido esta entrevista a Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Veja se as novidades do pacote de habitação se aplicam a si ou a alguém que conheça. Pode poupar muito dinheiro se conhecer os pormenores da nova lei. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Active Bank e a Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.